5 anos depois de ser publicada originalmente em inglês em 2010, a Bíblia de Estudo Andrews agora está disponível também em língua portuguesa. A edição foi preparada pela Casa Publicadora Brasileira em parceria com a Sociedade Bíblica do Brasil. E você vai ter a oportunidade de conhecer agora algumas das pessoas que trabalharam diretamente nesse projeto e vai saber também quais são alguns dos recursos e ferramentas que são oferecidos pela primeira Bíblia de estudo produzida pela Igreja Adventista. Há diversas Bíblias de estudos que oferecem notas explicativas, uma concordância, uma referência cruzada, e nós não tínhamos ainda uma Bíblia preparada com metodologia e compreensão adventista da Escritura. A Bíblia de Estudo Andrews, ela tem esse nome porque ela foi produzida pela Universidade de Andrews, nos Estados Unidos, o principal centro teológico da Igreja Adventista, e trouxe também a contribuição de teólogos de todo o mundo, de 11 países, colaboraram também com esse projeto, e faz ao mesmo tempo referência a John Andrews, o pioneiro adventista, e dentre os pioneiros adventistas ele foi o mais destacado no conhecimento das línguas bíblicas, o maior erudito dentre os pioneiros adventistas. Então, uma vez que ela foi lançada em inglês, então surgiu a ideia também de termos a Bíblia de imediato em língua portuguesa. Esse projeto mostrou que a Casa Publicadora atingiu um grande nível de maturidade, de crescimento, porque logo depois que o projeto foi lançado em língua inglesa lá nos Estados Unidos, nós já estávamos trabalhando aqui, votando a publicação do material. Então mostra realmente a capacidade que a Casa Publicadora tem hoje de acompanhar os lançamentos, de preparar materiais e de atender às demandas e necessidades da igreja. Nós tínhamos acabado de traduzir o Comentário Bíblico Adventista, tínhamos um grupo de tradutores já acostumado com essa metodologia de trabalho, de traduzir e ajustar o comentário, as notas explicativas do texto bíblico de uma versão em inglês para a nossa versão ao meio da revista atualizada em português. Então o mesmo procedimento foi feito com essas notas da Bíblia de Estudo Andrews. É muito importante ressaltar que essa Bíblia não foi simplesmente traduzida para o português. Houve um processo de adaptação também à versão bíblica em português, que é a João Ferreira de Almeida. Às vezes a nota que comentava um texto da New King James era uma nota que comentava ali ou explicava um problema da New King James. Às vezes uma palavra na New King James gerava uma dúvida, e quando você traz para a versão em português, esse problema não existe. Ou existe um outro problema. Então nós temos que adaptar ao texto em português. E também houve um cuidado muito especial na questão teológica, de uma linguagem bem clara em relação aos princípios da igreja, as doutrinas da igreja, ensinados oficialmente pela igreja. Então, essa Bíblia de Estudo Andrews em português, ela teve um cuidado muito especial. A conferência de passagens bíblicas, a verificação de referências. Então, isso foi um trabalho muito minucioso que foi feito nessa Bíblia. Além do texto bíblico, ela tem um conjunto de notas explicativas e interpretativas do próprio texto bíblico. Essa Bíblia tem como seu principal recurso as 12.000 notas de estudo que acompanham o texto bíblico no rodapé. Então, a pessoa tem uma dúvida ali, está lendo a Bíblia, tem uma dúvida, ela vai lá e ela consulta ali as notas de estudo e aí tira suas dúvidas sobre o contexto, sobre o significado de uma palavra no hebraico, sobre a ligação desse texto com o ensinamento geral da Bíblia. Então, essa é a utilidade das notas de estudo. Cada livro da Bíblia também é precedido de uma introdução, com uma abordagem, uma consideração sobre a autoria, o tempo da composição daquele livro, os principais assuntos que ele apresenta ou retrata e uma breve teologia daquele livro, né, os seus temas principais e como entender os argumentos ou o ponto do autor em questão. Depois disso nós temos então as referências cruzadas, que é um conjunto de textos bíblicos que está entre as duas colunas do texto bíblico, e esses textos bíblicos ajudam a interpretar a passagem que a pessoa está estudando. Então, quem está lendo lá João 3,16, então, nesta passagem pode haver ali 1 ou 2 ou 3 textos, né, que estão conectados àquele texto. E então esse conjunto de referências cruzadas ajuda a pessoa a interpretar o texto bíblico à luz da própria Bíblia. Nós temos também a concordância bíblica,
que foi provida pela Sociedade Bíblica aqui do Brasil. Além desse recurso, você tem os mapas, tem ali também diagramas, ilustrações, tabelas, que ajudam a explicar alguns assuntos, alguns temas bíblicos. A Bíblia de Estudo Andrews, ela oferece várias possibilidades de estudo. Nós temos a possibilidade de fazer um ano bíblico por meio da leitura diária e o estudo junto com as notas, as referências que estão ali presentes em cada capítulo. Ela também pode ser estudada de maneira temática, então há diversos temas aprofundados que eles podem ser buscados ao longo de toda a Bíblia. Então são várias as formas de estudar a Bíblia e cada uma dessas maneiras elas são indicadas ao final da Bíblia com os recursos disponíveis para o leitor. E a vantagem de qualquer Bíblia de estudos, e essa Bíblia de estudo também tem essa característica, a pessoa está lendo a Bíblia, surgiu uma dúvida sobre um versículo, ela vem e lê na própria página sobre aquela dúvida. Então são 12.000 notas que explicam palavras, contexto, o ensino teológico de um texto e ajudam muito o leitor na compreensão da palavra de Deus, quer ele esteja estudando casualmente ou esteja estudando devocionalmente. E essa Bíblia ela tem esse propósito de servir a pessoas de vários níveis. Então as notas foram preparadas por um time de autores dos 5 continentes no mundo, de pessoas de várias partes, de várias formações, para ajudar as pessoas a entender a Bíblia de maneira bem prática para o dia a dia das pessoas. Não é simplesmente para o teólogo, para o estudioso, mas para qualquer pessoa. Eu não sou pastor, eu gosto de estudar a Bíblia. E a Bíblia de Estudo Andrews, ela me dá um suporte necessário e muito importante. E eu entendo que esta Bíblia ela está totalmente voltada não somente para teólogos, não somente para pastores, mas para pessoas leigas como eu, que têm essa vontade de conhecer e se aprofundar um pouco mais na palavra de Deus. Pregadores, pessoas que dão estudos bíblicos, preparam palestras, professores que ensinam a Bíblia de alguma forma, ou querem ter compreensão da Bíblia além daquilo que está simplesmente no texto. Então todas essas pessoas poderão ser beneficiadas por uma Bíblia de estudos. A procura por essa Bíblia de estudo é bastante grande. Na verdade, antes da Bíblia ser lançada, nós já tínhamos uma procura. Alguns pastores que trabalham com outros pastores já haviam nos procurado com o objetivo de presentear essa Bíblia para pastores e, portanto, era um lançamento bastante aguardado. Eu acredito mesmo que todo lar adventista, ou católico, ou evangélico, se interessa por ter uma Bíblia de estudos como esta. Então nós esperamos e imaginamos que um grupo muito grande de pessoas será beneficiado por esta Bíblia. Ela traz a contribuição dos adventistas para a compreensão da Bíblia, mas ela é uma Bíblia que alcança todas as pessoas, porque a Bíblia ela não tem uma fronteira religiosa, não tem uma fronteira denominacional. Toda pessoa que estuda a Bíblia tem sua Bíblia predileta de estudos, que ela gosta de estudar a sua lição de escola sabatina ou outro guia de estudos, com essa Bíblia nas mãos. Uma Bíblia que você grifa, que você faz algum tipo de observação na sua margem, uma Bíblia em que você registra alguma palestra, um estudo, uma pregação. Então essa Bíblia, com o conjunto de ferramentas que ela possui, eu creio que ela tem condição de se tornar a Bíblia preferida, predileta de muitas pessoas. Eu tenho certeza que todas as pessoas que abrirem a Bíblia de Estudo Andrews e estudarem o texto bíblico e compreenderem ainda melhor aquilo que ele diz através de suas notas, de suas referências, vão também ser transformados pela palavra de Deus.